Sejam todos muito bem-vindos, colegas advogados, colegas advogadas e donos de negócios, donas de negócios. Essa é uma série que eu criei justamente para falar um pouco da minha trajetória na proteção de dados, na advocacia e principalmente na advocacia autônoma. Então, sejam bem-vindos ao episódio 1, Como Tudo Começou, que vai da curiosidade até o propósito. Se você chegou até aqui pelo seu algoritmo do YouTube, porque ele te indicou o meu vídeo e o meu conteúdo, já se inscreve no meu canal para não perder essa série e todos os outros vídeos que eu postar daqui para frente. Também me siga já nas outras redes, no Instagram, no LinkedIn, onde eu sou muito ativa, muito presente, e futuramente eu vou para o TikTok também. Sim, eu vou me render ao TikTok. Pois bem, nem sempre eu soube que eu seria uma advogada e muito menos que eu acabaria me especializando em direito digital e proteção de dados. Mas de uma coisa eu sabia: eu queria investigar, eu queria descobrir e eu queria solucionar. E sabe como eu tive essa certeza? Desde criança, eu lia os gibis do Mickey Detetive. Quem é dos anos 80 até 90 deve conhecer esses gibis. E eu achava simplesmente fascinante, incrível, a forma como ele enxergava o enredamento e solucionava os casos. E isso também está ligado ao Sherlock Holmes. O Mickey Detetive, ele foi inspirado no Sherlock Holmes. Outro personagem que eu sempre fui fascinada é o Tintin. Há pouco tempo atrás até, eu tinha a coleção de livros dele, não completa, obviamente, porque são muitos episódios. Eu assistia na TV Cultura os episódios do desenho do Tintim, então eu sempre fui fascinada por investigação e, enfim, solucionar casos, né? Mas acredito que o pioneiro de tudo isso foi o Sherlock Holmes. Eu admirava a mente brilhante que ele tinha e como ele via nos pequenos detalhes as soluções certeiras para cada caso. Isso me encantava demais. E olhando para tudo isso, eu percebo que cada escolha, cada virada e até cada frustração me trouxeram até aqui. E só fazendo um corte, mostrando para vocês um pouco de algumas fotos antigas, de formatura, viagens. Eu era uma pessoa muito diferente, tanto fisicamente quanto mentalmente. Passei por alguns escritórios, algumas empresas, sempre gostei de ter equipamentos eletrônicos, mexer com tecnologia e estudar. Sempre foi o meu forte, estudar. Aí, com o tempo, a gente vai vendo que estudar, ser bom tecnicamente, é nada mais do que o básico, é uma obrigação de quem quer oferecer excelência às pessoas que a gente almeja atingir. E tudo começou com uma curiosidade enorme sobre como o mundo funcionava. Eu lembro que o meu primeiro computador foi, na verdade, um brinquedo que simulava ser um computador chamado Pense Bem. Tô até colocando a foto dele aqui. Pessoas mais novas, depois dos anos 2000, que já estão se formando na faculdade ou já se formaram, provavelmente não tiveram contato com esse brinquedo que era um pseudo-computador, mas que para quem era do finalzinho dos anos 70, 80 até o comecinho dos anos 90 aproveitou muito desse brinquedo e viu a tecnologia nascer, né? E ele, para mim, foi um símbolo de o que seria o meu futuro dali para frente. Então, isso era um símbolo para mim de como o mundo funcionava e funcionaria, não só no direito, mas também na tecnologia, as relações humanas, a nossa mentalidade, a forma como as informações circulam, né? Eu sempre amei multidisciplinaridade, tanto na época da escola quanto na época da faculdade, e eu sonhava na faculdade de Direito com o dia que eu ia poder ver a fusão do direito, da tecnologia e do meio ambiente. O meu TCC foi nicho meio ambiente. Num outro vídeo eu explico isso para vocês. Já tenho até o roteiro montado também. E pois bem, esse dia chegou, né? Como nós podemos ver.
Fiz também relações internacionais, como vocês devem ter, se alguém já me segue em alguma outra rede, já deve saber que eu tenho também formação em relações internacionais, tenho as minhas certificações lá no meu LinkedIn, vocês vão ter mais informações sobre o meu conteúdo técnico e das minhas formações, então vocês podem ter essas observações lá, tá? E as relações internacionais me ajudaram muito a aprofundar o direito. Eu ganhei uma bagagem enorme, porque na minha cabeça, multidisciplinaridade sempre combinou muito com internacionalização. E as maiores referências, as maiores tendências vêm de fora, não tem como negar. Então, para quem trabalha com inovação, é mais do que essencial estar imerso no que acontece lá fora. Isso não tem como fugir. E essa base me fez entender o mundo de forma global, algo que hoje é essencial para quem quer compreender leis como a LGPD ou a GDPR, que é a precursora, né? Vamos dizer assim, da LGPD. A LGPD foi inspirada na GDPR, que é da União Europeia. E aqui eu mostro uma dica de ouro para os meus espectadores. Às vezes o caminho parece confuso, mas é justamente a combinação das suas formações que vão trilhar esse caminho e vão te diferenciar no seu futuro. No início da minha advocacia autônoma, o cenário era completamente diferente. Poucos falavam de direito digital e quem falava parecia estar num universo muito distante, como se a gente estivesse considerando o planeta Terra e Nárnia, por exemplo. E eu queria poder mostrar como a tecnologia podia ser uma aliada e não uma ameaça, porque eu já vi a tecnologia dessa forma. Mas, infelizmente, para muitos da nossa classe da advocacia, ainda não pensam assim. Mas eu fui sozinha, eu estudei segurança da informação, proteção de dados e a importância da ética na tecnologia. Comportamento é o que rege a tecnologia e não ao contrário. E principalmente como o homem age diante dessa evolução e inovação tecnológica. Quais os comportamentos mais padronizados, comportamentos rebotes, onde vivem, onde comem, incorporando mais ou menos uma repórter da National Geographic, sabe? Então, eu via que conectar o tema mentalidade ética e consciência digital não só era uma estratégia para mim, como para os meus clientes, mas também eu vejo como algo obrigatório. E a partir dessa mentalidade que eu fui fortalecendo cada vez mais em mim, a virada aconteceu quando eu percebi que o direito digital já não era o futuro, ele já era o presente. E eu já dava algumas consultorias em adequação LGPD de forma autônoma, mas eu ainda atuava presencialmente em um escritório de advocacia de uma outra área. E lá eu estava desenvolvendo toda a estrutura de proteção de dados por livre e espontânea vontade, porque eu via a necessidade. Eu havia identificado uma brecha enorme de desconexão, uma desconexão tremenda do ecossistema utilizado para armazenamento dos dados, tanto dos colaboradores da empresa toda quanto dos clientes. Então, era manual de procedimento, era política de privacidade, manual de boas práticas, enfim, tudo que era necessário para a adequação daquele escritório. E até que um dos sócios me falou a seguinte frase: essa sua realidade está muito distante. Não é aqui que isso vai acontecer. Sendo que as pessoas estavam perdendo dados, os próprios sócios e os colaboradores. Não havia segurança digital e jurídica alguma. Clientes, funcionários, enfim, caindo em golpes. Inclusive, um dos sócios, aliás, dois dos sócios, que eram vários, já haviam sido alvos de golpe do falso advogado que todo mundo conhece. E simplesmente deixaram pra lá, sabe? Nem quiseram fazer BO na época. As empresas parceiras não sabiam o que fazer também com essa onda, né, da tecnologia, porque depois da pandemia foi meio que uma avalanche, né? Durante a pandemia a gente foi já vendo o que poderia acontecer,
Só que como ainda todo mundo estava muito recluso, muito focado nas melhoras, né, e da gente poder ter liberdade de novo de ir e vir, a tecnologia e o avanço da inovação e principalmente da inovação para o lado não bom da coisa foi sendo deixado em segundo plano, sendo que era uma questão emergencial e de grandíssima urgência. Então, como eu falei, as empresas parceiras não sabiam o que fazer com cada ameaça que surgisse, os clientes eram pegos de surpresa com os golpes de falso advogado, outros tipos de golpe que envolviam as demandas do escritório. Vários casos de dano moral por utilização indevida de dados chegando no escritório, e ainda assim era a minha realidade que ainda estava longe? Não, não era. E sabe aqueles momentos que você pensa que foi o melhor não que você já ouviu na vida? A gente ouve muitos nãos durante a vida, né? Alguns marcam, outros não marcam tanto, mas fazem a gente se impulsionar. Outros fazem a gente recuar. Mas isso é um tema para um outro vídeo que eu também já tenho o roteiro. E eu estou justamente falando isso porque eu estava insistindo em um lugar que já não era mais para mim, definitivamente. E eu nem insisti, coisa que lá atrás eu faria muito diferente. Mas, como eu falei, isso é um assunto para outro vídeo que a gente vai discutir os tipos de nãos que fazem bem e os que fazem mal, e onde não nos demoramos quando tudo está indo contra os seus valores. Isso vai ser muito importante a gente discutir, não só na advocacia, mas nos negócios. E foi aí que eu entendi que poderia unir meu lado jurídico e a minha visão estratégica de mentalidade, de comportamento, para ajudar as pessoas a se protegerem nesse novo mundo, principalmente, como eu falei, os meus colegas advogados e os donos de negócios que veem proteção de dados como um verdadeiro ativo, mesmo porque ele é. O que que é ativo? É aquilo que te dá retorno. É o ROI, né? Return on Investment. E quem tem hoje os maiores investimentos, os maiores símbolos de ganho financeiro e prosperidade? Quem detém a maior quantidade de dados. Dados são ativos diamante. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês de um dos primeiros casos que eu atendi de fraude digital. Uma cliente empreendedora do ramo alimentício que perdeu R$ 29.000 em um golpe de venda de carro no Facebook, dentro desses grupos onde tem anúncio de pessoas vendendo e comprando muita coisa o tempo todo. Ali eu percebi que o meu papel era muito mais do que resolver processos, sabe? Apenas judicializar. Não era só isso. Era educar, conscientizar. E só para vocês saberem o desfecho desse caso, ela conseguiu recuperar em dobro a fraude que ela sofreu. Hoje em dia ela tá muito bem, tá blindada, tanto ela como o negócio dela, após ter feito a imersão e adequação em proteção de dados comigo, tanto para ela mesma quanto para o negócio dela. Isso fez uma verdadeira transformação em como ela se enxerga como cidadã, como pessoa e também como dona de um negócio. E percebam que nem tudo foi fácil. Não é fácil. Trabalhar dá trabalho. No começo é tudo muito nebuloso, ainda que eu tivesse uma certa bagagem, já tivesse atuado por alguns anos em outras áreas, e isso me ajudou sim a estruturar o meu negócio, mas enfatizo que foi a prática e as escolhas conscientes, pensadas e aplicando com cada cliente o que eu aplicava comigo mesma. E foi assim que a minha metodologia foi tomando forma e resultado. Aprendi a importância de ser organizada, mais organizada. Eu já era muito organizada. A organização é o que faz você fluir muito melhor no trabalho, né? Você minimizar os ruídos e fazer com que a sua rotina seja mais prática. Você resolver problemas pequenos de forma rápida, problemas de média complexidade num tempo determinado
e os difíceis, você precisa refletir mais. Depois da advocacia autônoma, eu fiquei 1000 vezes mais. É uma mensuração hipotética, mas o que eu quero dizer é que todos os dias eu me esforço para ser melhor, tanto para vivenciar, como também mostrar a importância de ter uma mentalidade de constância e de buscar conhecimento todos os dias. Especialmente em temas que pareciam complexos, como a LGPD, segurança da informação, aquela questão de colocar a mão na massa. Ou seja, é nisso que o nosso cliente final vai reparar, em como nós solucionamos, em como nós transformamos as vidas deles, como nós nos qualificamos, como nós nos esforçamos para entregar para ele o processo da vida dele, o projeto da vida dele, a transformação do negócio dele. Isso é o mais importante. Então, qualifique-se. Ser advogada em qualquer área, mas principalmente no digital, é ser, antes de ensinar, ser aprendiz também. A tecnologia muda o tempo todo. Ela chega de uma forma avassaladora, ela muda praticamente a cada dia, a cada semana, principalmente todos os meses. E como eu sempre falo, o direito precisa acompanhar essas mudanças. Eu tenho até uma frase lá no meu LinkedIn, vocês vão ver no banner. O direito precisa chegar onde a tecnologia já chegou, porque a sociedade vai mudando e o direito precisa adequar as normatizações para que nós possamos viver acompanhando todas essas mudanças. E proteção de dados não admite desconexões. Tudo precisa estar alinhado para que nós possamos estar protegidos. E se eu pudesse resumir o início da minha trajetória em uma frase, seria: curiosidade é a semente da especialização. E eu digo isso para você. Vá atrás do que você acredita, do que você acha importante para passar para os seus clientes. Qualifique-se e você vai ter sucesso. No próximo episódio, eu vou te contar como eu consegui transformar toda essa minha curiosidade nesse conteúdo vasto em uma advocacia estruturada, ética e principalmente digital. Se você me encontrou aqui e está começando a sua carreira ou seu negócio agora, ou quer entender como a proteção de dados pode diferenciar o seu negócio, a sua advocacia e oferecer uma estrutura muito melhor, excelente para os seus clientes e fazer a diferença no meio em que você frequenta ou que você está inserido, se inscreve aqui no canal e vem comigo nessa jornada. Te espero nos próximos.